Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. Tem como seu comentarista pastor Valdir Alves. E hoje nós vamos estar meditando na lição de número 5, que vai falar sobre Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. O nosso texto áudio está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A verdade aplicada, uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo, é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais. Os objetivos da nossa lição é conhecer a origem de Ruth, reconhecer o valor da fidelidade e ressaltar que Deus levanta remidores. O nosso texto de referência está no capítulo 1 de Ruth, versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de lhe falar isso. A nossa introdução. Ruth, nora de Noemi, era uma mulher decidida e destemida, firme em suas escolhas. Apesar da viuvez, ela seguiu fiel a Noemi, de quem era companheira e amiga. Seu temor ao Deus do povo de Israel fez com que tivesse uma nova vida ao lado de Boaz, com quem se casou, e com isso passou a fazer parte da genealogia de Cristo ao gerar Obed, avô de Davi. Antes de nós aqui darmos continuidade, você que está se achegando pela primeira vez, já quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois isto é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e assim conseguiremos alcançar mais pessoas com a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Eu vou começar falando sobre o tópico 1, item 3, que vai falar sobre o início dessa história. Depois quero falar um pouco sobre a origem de Ruth e eu vou fechar este primeiro tópico da lição nesse primeiro vídeo sobre o exemplo deixado por Ruth de companheirismo e também de amizade. Então aqui no início da história, pastor Valdir Alves ele diz que na época dos juízes houve fome em Belém de Judá. Elimeleque então foi com a família para Moabe. Lá seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, que é Orfa e Ruth, e mais tarde morreram Elimeleque e os filhos, deixando Noemi e suas 2 noras viúvas. É importante nós entendermos acerca do início da história,
tá? Que a história de Ruth, ela começa com uma afirmação chocante. Se não, perceba, capítulo 1 do livro de Ruth e o versículo 1, que diz: "E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra." Belém significa casa de pão, mas a Bíblia afirma que faltou pão justamente no lugar onde deveria haver provisão. Isso nos ensina que nem sempre a ausência de recursos é sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes é consequência de um tempo espiritual difícil. Elimeleque, que o seu nome significa "meu Deus é rei", ele toma uma decisão aparentemente lógica: sair de Belém e ir para Moabe em busca de sobrevivência, uma terra associada à oposição ao povo de Deus. Os filhos de Elimeleque, eles se casam com mulheres moabitas, ou seja, Orfa e Ruth. E com o passar do tempo, uma tragédia acontece. Tanto Elimeleque como também os seus 2 filhos vêm a morrer. E o que começou com uma viagem para sobreviver foi transformado em uma experiência de dor. Então nós aprendemos aqui, primeiro, que crises não anulam as promessas, mas testam as nossas decisões. Entendemos com isso que Deus continua sendo fiel, mesmo quando o cenário ele é adverso. Segundo, Deus trabalha mesmo em cenários de perdas. A história, neste caso, começa com morte, mas nós veremos que ela terminará com redenção. O livro de Ruth, ele nos ensina que Deus escreve histórias de esperança a partir de capítulos de dor. Quarto, entendemos também que o sofrimento de Noemi não é o fim dessa história, mas é o início de um propósito. Ou seja, Deus começa grandes planos em terrenos improváveis. Quando nós falamos então da origem aqui de Ruth, veja, o pastor Valdir Alves, ele diz que Ruth era uma mulher moabita e ela desempenhou um papel importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos porque o rei Eglon invadiu e subjugou grande parte do território de Israel. Durante 18 anos, Juízes capítulo 3 e o versículo 12 a 14. Depois disso, Moabe foi subjugado por Israel por 80 anos. Juízes capítulo 3, versículos 28 ao 30. E essa rivalidade, porém, não impediu Ruth de se converter ao Deus de Israel. Isso aqui é muito interessante, porque quando nós falamos da origem de Ruth, nós entendemos que ela pertencia a um povo que carregava uma história de rivalidade, uma história de conflito com Israel. Moabe não era apenas uma nação estrangeira, era um povo marcado por tensões políticas, espirituais e militares também. Humanamente falando, entendemos que Ruth, ela tinha tudo contra si. Era estrangeira, vinha de um povo inimigo, não conhecia a lei, não tinha direitos sobre e em Israel também. Porém, a Bíblia ela mostra algo poderosíssimo. A fé de Ruth não nasceu de uma conveniência, mas da convicção. O mais impressionante é que a rivalidade da história, ela não impediu a sua conversão. Ela escolheu servir a Deus, mesmo
sem garantias, mesmo sendo rejeitável aos olhos humanos. E aí depois nós vamos encontrar aqui que mesmo com tudo isso, ela se mostrou companheira, ela deixou um exemplo de companheirismo e ela também deixou um exemplo de amizade, que nós vamos ver aqui a seguir. Então, vamos primeiro ler aqui um trecho daquilo que o pastor Valdir Alves ele coloca na revista. Uma história de amizade, uma história sucinta que coube em apenas 4 capítulos, mas cheia de amor, amizades, providência divina, perfeita harmonia, que traz ensinamentos ainda para os dias de hoje. Como é interessante nós encontrarmos no exemplo de Ruth o companheirismo e uma história de amizade. A história de Ruth e Noemi, sabe, ela revela a verdadeira amizade que não se sustenta por laços naturais, mas por uma aliança espiritual, firmada na fidelidade, firmada no amor. Mesmo Noemi tendo perdido marido e filhos, mesmo assim Ruth decidiu permanecer. Noemi decide voltar para Belém e incentiva a Ruth a seguir o seu próprio caminho. Era o mais lógico. Ruth era jovem, moabita, sem obrigação legal ou cultural de continuar ao lado daquela sogra. Porém, Ruth demonstrou uma atitude totalmente de órfã. Ela mostrou uma amizade verdadeira, que não abandona no tempo da dor. Essa decisão, ela revelou uma fé prática. Ruth não escolheu o conforto, escolheu a companhia. Ela entendeu que caminhar com Noemi fazia parte do propósito de Deus para a sua vida. Então, como é importante nós entendermos aqui no início dessa lição de Ruth a importância de que, mesmo sendo natural de um povo que tinha Israel como inimigo, mas ela creu no Deus de Noemi. Ela aprendeu com Noemi e ela criou esse vínculo de amizade e de companheirismo, ao ponto que mesmo em momentos difíceis, em momentos de dor, ela não abandonou a sua sogra. E assim nós terminamos essa primeira parte. Deus abençoe.